Eu gosto de começar dizendo, galera, que tudo começa no intestino. Então essa criança, os pais criaram um ambiente para avacalhar o intestino dela. Então, primeiro, vamos definir o que é saúde intestinal. Algumas pessoas vão dizer, saúde intestinal é fazer cocô todo dia. Não, porque você pode comer porcaria e fazer cocô todo dia. Tem aquelas diarreia de quem foi no churrascão e tomou muita cerveja e abusou da gordura. Então, saúde intestinal, eu gosto de pensar nela num tripé, como esse artigo traz, um triângulo. A permeabilidade intestinal, lá embaixo no canto direito, a imunologia da mucosa e depois a microbiota intestinal. Então, saúde intestinal não tem nada a ver com frequência de evacuação. Por quê? Uma pessoa que tem intestino saudável, ela vai evacuar todo dia, mas uma pessoa que evacua todo dia nem sempre tem intestino saudável. Então, saúde intestinal, vamos trazer para a aula, longevidade intestinal é ter um intestino impermeável e com bactérias boas. Uma coisa depende da outra. E quem que vai ditar soberanamente as bactérias que moram no meu intestino? A minha comida. O exemplo da barraquinha do açaí que eu gosto de dar. Você fala assim, vou abrir um quiosque de açaí na beira da praia. Você vai lá e compra o quiosque e tal. Assim, vou vender açaí. Poxa, legal. Só que você só põe lá dentro pinga e pastel. Você chega lá no teu quiosque, tá escrito assim, ó, açaí. Você abre lá, teu cliente chega e só vê pinga e pastel, pinga e pastel, pinga e pastel. Adianta você ter uma placa de açaí? Não. Quem que você vai atrair para lá? Quem gosta de pinga e pastel. Não interessa o que esteja escrito. Vai estar passando um cara meio bêbado. Ah, aqui tem pinga e pastel, eu vou ficar aqui. Aí ele vai falar pro outro, aqui, ali tem uma pinga e pastel boa, hein? Aí você pode pôr o nome que quiser, açaí, granola, qualquer coisa. Ali dentro é pinga e pastel. Então você seleciona teu cliente com base no que você tem para oferecer. Mesma coisa. Não adianta eu esperar que eu vou ter um intestino saudável se eu estou colocando na minha barraquinha pinga e açaí. Você tem que colocar o alimento que atraia o cliente. Como que se atrai bactérias que gostam de fruta? Comendo fruta. Não tang escrito fruta. Bactéria não sabe ler rótulo. Como que se atrai bactérias que gostam de amido resistente para produzir butirato? Comendo feijão. Não caldo sabor artificial de feijão. Portanto, as bactérias que eu como, a comida que eu como, seleciona a bactéria que mora em mim. E por que é tão importante selecionar as bactérias que moram em mim? Por causa desse segundo ponto aqui que eles colocam até como ápice, ó, a permeabilidade intestinal. Então, anotem aí, a bactéria que mora em mim influencia na minha permeabilidade intestinal. A bactéria que mora em mim por conta do que eu como influencia na permeabilidade intestinal. Vamos falar de permeabilidade intestinal. Permeabilidade intestinal igual. Coloca aí, permeabilidade intestinal igual grossura do muco. Uma linguagem pobremente técnica, mas só para entender. O que é permeabilidade intestinal? São as frestas entre as células, mas depende de quê? Da grossura do meu muco. Ou seja, você pode colocar aí também, sem muco igual, sem permeabilidade intestinal. Se eu não tenho muco, eu não tenho permeabilidade intestinal. Se eu não tenho bactérias boas no intestino, eu não tenho muco. Então, o meu muco, ó, aqui a gente vai ver, essas células não ficam pertinhas assim, mas o autor usou essa imagem só para nível, vamos dizer assim, liberdade poética. Essas duas células são muito importantes para a longevidade.
as células de Goblet e as células de Pannet, com TH no final. Tá? Então, as células de Goblet, elas secretam muco. Essas células precisam estar saudáveis para eu ter longevidade intestinal. As células de Goblet são responsáveis por deixar isso aqui grosso. E por que isso tem que ficar grosso? Por que uma aranha faz teia, gente? Pessoal do online. Por que uma aranha faz teia? Se eu quero pegar um predador, eu preciso que ele se movimente rápido ou devagar? Devagar. Então eu preciso atrapalhar a mobilidade da minha presa, certo? Eu faço muco. Eu faço uma areia movediça. Então o muco existe para diminuir a mobilidade de patógenos. E quem que destrói os patógenos? As células de Pannet, com as defensinas, proteínas que cortam que nem uma espada o patógeno. Olha que importante, gente. Olha que lindo que é o corpo. Então, eu me alimento para produzir muco, para atrapalhar o patógeno, para cortar eles no meio com as minhas células de Pannet. Só que, como eu falei, o autor utilizou ali como se as células estivessem perto. Mas a gente tem as células de Goblet mais aqui nas vilosidades e aqui nas criptas, ou seja, na barriguinha do intestino, a gente tem as células de Pannet. Então eu faço um muco aqui, eu encho de muco, e essa bactéria vai tentar se mover e eu vou destruindo ela. Mas com a inflamação, o que acontece com o meu muco? Olha meu muco aqui, ó. O que vai acontecendo? Ele vai sendo destruído e o patógeno começa a entrar facilmente no meu organismo. A inflamação, que pode ser gerada pelo meu estado nutricional ou por uma doença autoimune, faz com que meu muco diminua. Só que tem um porém aqui, pessoal. À medida que esses patógenos conseguem mais liberdade, porque eu tenho muco baixo, esses patógenos, eles possuem glicosil hidrolases. O que é uma glicosil hidrolase? É uma enzima que promove frestas nas minhas células intestinais. Ou seja, essas bactérias patogênicas, esse meu muco é formado por o quê? Glicoproteínas. Primeiro de tudo, a composição do nosso muco intestinal é glicoproteína. Se uma bactéria tem glicosil hidrolases, ela quebra o muco. E se ela quebra o muco, ela destrói as paredes intestinais. Então a gente vai ver que uma dieta rica em fibra deixa meu muco assim, ó. Uma dieta pobre em fibra faz isso com o meu muco. Então, quanto mais fibras eu consumo, mais grosso é meu muco. Por quê? Porque as minhas células intestinais estão saudáveis, porque as minhas bactérias boas estão sendo bem nutridas. Então, quanto mais eu me alimento corretamente, mais em dia está o meu muco intestinal. E se mais em dia está meu muco intestinal, mais dificuldade o patógeno tem de entrar para a minha circulação. Mas o que a entrada do patógeno tem a ver com a minha circulação? Eu já vou falar para vocês. Gente, vocês entendem que quando a gente fala nutrição e longevidade, a gente falou desde as metilações dos espermatozoides, e agora a gente está falando do muco intestinal. Olha como não é simples. Como é muito mais fácil você falar groselha na rede social. Agora quero ver sábado de manhã no gelo carioca de 25 graus. Um gelo. Um verão curitibano, isso aqui. Vocês levantar da cama. Sério, não tem como eu não dar essa aula feliz.
Porque eu acredito, gente, na educação, eu acredito que vocês não vão saber o nome de todas as coisas quando sair daqui, porque eu também não aprendi de cara tudo. Mas vocês vão sair com aquela pulguinha, falar, opa, você está sendo reducionista aí, você está sendo leviano. E é muito mais fácil você ver a nutrição como uma ferramenta para deixar os outros com o bumbum sarado, porque isso aqui é difícil que vocês estão vendo. Eu comecei essa aula dizendo, olha gente, vamos estudar hoje para olhar diferente para a nutrição. E isso é muito bom. Então, isso é uma revista conceituada, uma revista importante. Então, esses autores dizem, olha, quanto mais, tanto humanos quanto animais forem expostos a uma dieta baixa em fibra, menos vai ser resistente o muco dessas pessoas. E é por isso que a gente vai ver artigos como esse da Nature. Olha, uma dieta, eu vou usar agora, a partir de agora, o termo dieta ocidental, que é o padrão fast food que a gente usa, tá? Então, sempre que a gente vê Western Diet, eu estou falando de uma dieta à base de ultraprocessado, tá? Então, uma dieta à base de ultraprocessado faz uma mudança na microbiota, fazendo com que a infecção e a inflamação da Escherichia coli se torne facilitada. Em outras palavras, uma dieta que a gente vive hoje, a base de shopping center, essa alimentação maluca, ela aumenta a nossa possibilidade de infecção por Escherichia coli. O que não é, agora que vocês viram, nenhuma novidade. Então, à medida que quando eu tenho um intestino saudável, eu tenho uma barreira de muco e as minhas células, minhas tight junctions, ou seja, minhas junções apertadas, que são essas proteínas, principalmente claudina, ocludina e zonulina, são grampinhos. E a partir do momento que eu começo a comer porcaria e diminuo meu muco, esses grampinhos se rompem. Eu faço o intestino permeável, o intestino vazado, né? Então, em vez de ter um transporte somente transcelular, que é através da célula, eu começo a ter o transporte paracelular. Começa a entrar coisa nessas frestas. Resto de alimento, pedaço de bactéria. Começa a entrar tudo quanto é porcaria. Então veja como... Eu vou voltar aqui só para situar vocês, galera. Pra vocês entenderem por que eu estou falando disso. Lembram desse artigo que eu falei que ele fazia um paralelo? Eu falei, vou começar pelo intestino porque eu acredito, eu, Ney Felipe, acredito que o intestino é a porta de entrada. Que sem um intestino saudável, você não teria nem obesidade. Sem intestino saudável, você tem obesidade. Tipo, se você tivesse um intestino saudável, isso aqui nem existia. Isso aqui nem existia. Esse excesso de ácido graxo livre na circulação nem teria com o intestino saudável. Então, por isso que eu estou começando daqui, ó. Então, a gente viu espermatozoide do pai, a mãe, microbiota da mãe. E agora a gente está vendo essa criança que nasceu e é exposta a esse estilo western, esse estilo ocidental. Aonde que começa a disrupção nessa criança? No intestino. Já é criança? Intestino. Eu acho que um nutricionista materno infantil tinha que dar com os dois pés no peito no intestino da criança. Então, a partir do momento que eu tenho diminuição de muco por conta da minha alimentação, eu tenho um aumento das frestas nas células intestinais. Então, meu intestino começa a se tornar permeável. Permeável a quem? A bactérias patogênicas. Então, eu vou ter, inevitavelmente, um estado de endotoxemia. Eu começo a me tornar intoxicado, silenciosamente, desde a infância, por bactérias patogênicas. Sim, porque as bactérias patogênicas, quando o muco some, elas não vão ficar ali, que legal, não tem muco aqui. Não, elas querem entrar. Opa, você está vendo, uma bactéria fala para outra, você está vendo que essa célula tem uma fresta aqui? Vamos entrar, vamos ver o que tem lá dentro. Então veja como, lá atrás naquele slide eu falei o seguinte, os autores hoje que falam sobre evolução biomolecular, os geneticistas, até arqueogeneticistas, eles falam o seguinte, evoluímos o sistema imunológico junto com o sistema metabólico. É indissociável. O meu estado nutricional altera na minha imunidade. Essas bactérias patogênicas, pessoal, elas têm uma paredinha de lipopolissacarídeo, ou seja, a barriguinha delas é formada por lipopolissacarídeos, açúcares e gorduras dispostos de maneira tal que o meu corpo reconhece.
Graças a essa parede de lipopolissacarídeo, é que as minhas anteninhas do meu sistema imune sacam que tem uma bactéria ali. Estão me entendendo? Então, entrou uma bactéria. E essa bactéria, todas as bactérias patogênicas, elas têm como se elas vestissem uma roupinha tudo igual. E a minha anteninha sacou. Então, essa bactéria está vagando pelo meu corpo e a anteninha de uma célula de imunidade, o macrófago, raspou nela. Opa, tem bactéria aqui. Aí já vai avisar outro macrófago e já vou ter uma resposta imune ativada. É assim que ativa a resposta imune. Tanto é que essa anteninha, os Toll-like receptor, eles são do nosso sistema imune inato. A gente já nasce com essas anteninhas. Não é que nem o sistema imunológico adquirido pelas imunoglobulinas, que a gente toma vacina e tudo mais. Então, esse patógeno, ele estava lá no meu intestino. Era para ele ficar lá, só que eu perdi meu muco. Eu perdi o meu muco, ele conseguiu entrar. Ele entrou, então, barreiras de defesa que a gente tem, qual que é a primeira? Intestino. Sistema, o trato digestório, né? O suco gástrico, o pH do suco gástrico ajuda a diminuir as bactérias. Aí a gente tem a parede intestinal. Meu sistema imunológico, 70% a 80% está no intestino. Isso é muito relevante. Isso é muita coisa. Então essa bactéria que estava lá, onde tinha muco, ela não conseguia se mexer. Meu Deus do céu, tá foda, tá foda. Opa, tá baixando o muco. Caralho, deu boa. Entramos. Pum. Aí vem meu segundo sistema imunológico, que é os meus macrófagos, minhas células de defesa. Macrófago com anteninha, vou chamar essa anteninha agora só de TLR, tá? Então quando eu falar TLR é anteninha, meu macrófago ele fica com o dedo assim, ó, toda hora. É um guarda, é um soldado, fica ali, ó, vigilância, ó. É tipo a Honda, essas seguranças que a gente contrata. Aí de repente ele tá lá marcando, dando bobeira, esperando a hora do almoço. Passou uma bactériazinha aqui, ó, conseguiu entrar pelo intestino, passou, raspou. Ele detectou, porque ele tem uma ligação, tanto é que o nome do TLR é PRR. Ele é da classe dos receptores de reconhecimento de padrão. Ele reconhece um padrão molecular e ele fala, eita, deu merda. Percebi uma parada estranha aqui. É que nem gatomia, sabe? Quando você brinca de gatomia na infância, assim. Eita, ttt. Isso aqui, ó. Deu BO aqui. Galera, deu merda, ajude. É isso que é o sistema imune. É um exército. Ajudem. Aí, você ativou o sistema imune. E coloque assim, ó. Sistema imune ativado igual inflamação. Então, você tem uma resposta inflamatória constante, porque constantemente está entrando coisas no teu intestino. Não tem sossego. Se teu intestino não tem sossego, teu sistema imune não tem sossego. E se teu sistema imune não tem sossego, significa que ele nunca desinflama, que ele nunca resolve. Tanto é que o nome das proteínas que resolvem a inflamação se chamam resolvinas, que se encontram baixas em pacientes obesos. O que esse cara está dizendo aqui? Esses caras falam pra gente o seguinte, olha, o TLR4, lembram do TLR4, né, pessoal? TLR é uma família, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O TLR, ele se torna mais sensibilizado com gordura saturada. Quando a pessoa não tem o TLR sensibilizado, não tem problema consumir gordura saturada. Porque ele fala, ó, temos uma evidência que o TLR não é um receptor de gordura saturada. Antigamente, isso eu digo 10 anos atrás, sabia-se que a gordura saturada aumentava a atividade do TLR. Então a gente achava que o TLR era inflamado pela gordura saturada da dieta. Mas não, esse artigo foi um dos artigos, aqueles artigos que se fazem, é um divisor de água. Que ano que é esse artigo? Será que eu coloquei ali? Não tem? Não, né? Eu acho, gente, que ele é 2018. Ele é super recente. 2016, talvez. Mas eles falam o seguinte. Nós percebemos que o TLR4, ele não é um receptor de ácido graxo saturado, mas ele é um agonista. E o que isso significa? Quem que deixa meu TLR sensível? Minha saúde intestinal, certo?
Então ele fica sensível, igual uma coisa que você passou lixa. Fica sensível. Aí tu vai jogar uma gordura saturada, igual jogar um sal na tua ferida. Entende? E o paciente que está com desbiose, é provável que ele consuma gordura saturada? É, né? Se ele está naquele padrão alimentar ocidental, sim. Então veja, tudo fica agravado com o tipo de gordura que o paciente come.